Hello, segundo ano, vamos para mais uma aula de inglês, ok? Então, ó, let's go, vamos lá. Vê só, a gente sabe que a gente está estudando sobre os toys, não é verdade? Sobre os brinquedos, certo? E aí, ó, a gente vai hoje fazer uma revisão e, como é que se diz? Aprender também um novo vocabulário para formar a frase, certo? Com os nossos toys, com os nossos brinquedos. Então, ó, a gente viu o Teddy Bear, que vai ser o urso de pelúcia. A gente viu também o Balloon, que vai ser o balão, certo? A gente viu o Toy Car, que vai ser o carro de brinquedo. Que aí a gente viu a questão do car como um automóvel que a gente pode andar dentro dele, mas a gente também viu que tem o conceito do toy car, que é o carro de brinquedo. Então, quando eu estiver falando de um carro de brinquedo, lembra que eu tenho que colocar o nome toy, certo? Isso é uma das dicas que eu já venho dando a algumas aulas, mas é sempre bom relembrar, porque a gente às vezes esquece, né? Então, aqui, ó, como a gente tá vendo, ó, a bicycle, que é a bicicleta, que também pode ser chamada de bike. Temos também aqui, ó, a kite, que vai ser a pipa, certo? Aí, nessa imagem aqui, nós vamos ter, por exemplo, a ball, que vai ser a bola, doll, boneca, toy train, que vai ser o trem de brinquedo. A gente também viu novos brinquedos semana passada, que foi o toy boat, que vai ser o barco de brinquedo, o robot, que vai ser o robô, o spin top, que vai ser o peão, e o clown, que vai ser o palhaço, certo? E hoje nós vamos ver o verbo play. Verb play. E que verbo é esse, hein? Verb play, ele vai significar várias coisas. Mas quando a gente está falando de brinquedo, o verbo play ele vai significar brincar. Então, brincar com alguma coisa, certo? O verbo play, quando eu disse que pode significar várias coisas, é verdade. Se ele estiver falando de um instrumento musical, então ele vai ter o significado de tocar. Por exemplo, I play the guitar. Eu toco violão, certo? Agora, quando eu digo assim, I play soccer, eu jogo futebol. Então, vê só, I play the guitar, eu toco. Então, ele vai ter o significado de tocar, porque tá tocando um instrumento. Mas quando tá falando de um esporte, como aqui, ó, I play soccer, eu jogo futebol. Ele vai ter o significado de jogar, porque tá falando de um esporte. Mas quando a gente tá falando dos toys, então aqui, ó, I play doll, eu brinco de boneca. Então aqui, como eu tô falando de um brinquedo, ele vai ter o significado de brincar. Então, quando o verbo play estiver falando de brinquedos, ele vai ter o significado de brincar. Vamos ver alguns exemplos aqui de frases com o verbo play, certo? Então, eu tenho aqui, ó, I play robot. I play robot. Eu brinco de robô, certo? Eu brinco com robô. Então, aqui a gente vai ter o robô e ele tá vendo do que ele tá brincando, do que eu estou brincando. Então, aqui, ó, I play toy boat. Então, vamos ver que eu tenha um barco de brinquedo. Aí eu digo, ó, I play toy boat. Eu brinco com barco de brinquedo, certo? Então, veja que aqui ele vai ter o sentido de brincar, justamente porque estamos falando de toys, brinquedos. E se eu quiser dizer que eu não brinco com algum brinquedo? Então, eu vou colocar, ó, I do not play. Esse do not é o que vai fazer a negação. O not, ele é em si a negação, mas ele precisa desse do para a negação ficar completa, certo? Então, aqui, ó, I do not. Eu não, ó,
I do not, eu não. Mas quando eu digo I do not play, eu não brinco. Mas eu não brinco de quê? Com o quê? I do not play spin top. Eu não brinco com peão. Então, aqui eu estou dizendo que eu não brinco. Enquanto aqui, eu disse que eu brinco. I play toy boat. Eu brinco com barco de brinquedo. Certo? E aqui também eu tenho outro exemplo negando, dizendo que eu não brinco com alguma coisa. Ó, I do not play toy car. Eu não brinco com carro de brinquedo. Certo? Então, aqui, ó, veja. I do not, eu não. I do not play, eu não brinco. Toy car, eu não brinco com carro de brinquedo. Certo? Então, a gente viu aqui a questão do que o verbo play, ele pode significar várias coisas. Mas que quando a gente está falando de brinquedos, ele vai significar o quê? Brincar. Vai significar o verbo brincar. E nós vimos como dizer quando você brinca, afirmando que você brinca com alguma coisa. E também vimos exemplos aqui com frases dizendo que quando você não brinca com alguma coisa. Então, nós temos aqui a forma negativa, certo? Dizendo que você não brinca com determinado brinquedo. Ok? Então, ó, nós vamos ter também, para respondermos no Zoom, a página 49 e 50, certo? Vejam só, a página 49 é o seguinte, tem assim, ó, join the dots. Então, ó, quando ele diz join the dots, ele está dizendo para você ligar os pontos das imagens que tem aí na página 49. Depois, ele diz assim, ó, then color the toys and write their names. Então, aqui ele está dizendo para depois que você ligar os pontos, você vai colorir os brinquedos e nessas linhas que tem aí abaixo, você vai escrever o nome desses brinquedos que estão na página 49. Na página 50, tem aqui, ó, scramble and match. Então, aqui, ó, desembaralhe e associe. Então, veja só. Nós vamos ter aqui vários brinquedos, vários toys, na página 50. O nome deles estão dentro de cada quadradinho desse, certo? Cada retângulozinho desse. Só que o nome está totalmente embaralhado. Então, você vai ter que desembaralhar esse nome até formar o nome do brinquedo em inglês. O brinquedo que está aí, certo? Não pode ser qualquer um. Você tem que ver as letras e ver qual palavra formaria, qual o nome de qual brinquedo formaria essas letras aqui. Aí você vai tentar ver e formar as palavras, certo? Então, essas são as atividades das páginas 49 e 50, ok? Bye, bye!